Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal, Daniel Oliveira, contador independente. Você que pretende estar implantando um sistema ERP na sua organização, você não pode deixar de ver esse vídeo até o final e ficar atento aí às informações importantes para essa tomada de decisão, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você aqui a se inscrever através do nosso site, que é o contadorindependente.com.br, acessar a nossa página e identificar através dos menus e se cadastrar com o nosso cupom de gratuidade de 4 meses grátis no sistema ERP Bling, onde você pode ter a toque de caixa e uma economia, né, financeira no desembolso da sua empresa, uma economia real, por exemplo, num plano Cobalto de R$220, ou seja, 4 meses de gratuidade de assinatura, R$220 num plano Cobalto de economia, ou no plano Mercúrio, uma economia de R$400, no plano Titânio, uma economia toque de caixa de R$600, e você, uma empresa maior que deseja utilizar o plano Platina, uma economia de 4 meses se inscrevendo com o nosso cupom promocional, uma economia de R$1.600, ou seja, só no 5º mês você estaria pagando aí a sua primeira parcela de assinatura do sistema ERP Bling. Bem, vamos em frente, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades. Importante você até o final desse vídeo compreender as diferenças, né, dos tipos de implantação de sistema ERP e o que isso vai contribuir com a sua organização. Então, a princípio, eu tenho aqui uma planilha de Excel, né, que tem como objetivo controlar, monitorar toda a parte de configuração, implantação, suporte, manutenção, migração, treinamento do sistema ERP da sua empresa, aqui em específico o sistema ERP Bling, né? Então vou falar um pouquinho dessas atividades, e essa minha planilha eu poderia utilizar, por exemplo, um MS Project, mas eu achei melhor, por opção minha, utilizar a planilha Excel, a famosa planilha Excel, porque eu consigo ter pastas que são pastas de trabalho, onde eu posso estar clicando, né, através da minha planilha de links personalizados e me direcionando exatamente para os papéis de trabalho que vão contribuir com a implantação do sistema na organização, né? Então, a princípio, eu não vou trabalhar aqui mostrar, né, nesse vídeo o aspecto do checklist aqui, né, esse controle e monitoramento de configuração e implantação do sistema ERP Bling. Eu vou mostrar a princípio em uma outra tela aqui, que vai ser um formato PDF, porque fica mais fácil aqui a apresentação dessa atividade, ok? Eu vou virar aqui para esse formato em PDF. Aqui estamos. E a princípio, assim, orientação geral em relação a essa planilha de Excel, né, que eu utilizo, que é um controle e monitoramento do projeto de cada empresa que entra aqui para a gente poder assessorar. E eu começo aqui no primeiro momento com as definições do projeto. Eu vou preencher qual é o nome da empresa, de quando começou o projeto, e uma expectativa aí de término da atividade e algum status, né, um pouquinho de status de como está concluído ou não as atividades. Então, nessa definição do projeto, eu tenho aqui o regime tributário da empresa que será adotado, microempreendedor MEI, simples nacional, lucro presumido, lucro real arbitrado. Eu falo um pouquinho, através desse checklist, o que é a segregação de tarefa e como evitar. Durante o trabalho, eu vou aplicando, né, de certa forma, o meu material, o meu conteúdo, né, as pastas de trabalho, identificando os usuários de cada setor, de cada departamento. Então a gente faz um mapeamento no primeiro momento, né, desses usuários do sistema e quais são as suas tarefas e responsabilidades dentro da organização, né? Então nós trabalhamos também essa questão para configurar os usuários que vão utilizar aí o sistema ERP Bling no dia a dia, né? E nós temos aí os nossos principais serviços, né? Configuração, revisão, otimização, implantação, migração, treinamento, revisão, suporte, manutenção, planilhamento, gestão financeira, contabilizações automáticas para gestão de DRE, fluxo de caixa, indicadores, módulo de produção, chatbot, Bling com Facebook, Instagram, WhatsApp,
módulo de serviços para quem é prestador de serviço e emite nota fiscal da prefeitura, módulo de ordem de produção para quem é indústria, gestão de tráfego CO, SEM e estudo tributário, benefícios fiscais, aquilo que está relacionado à parte fiscal e tributária, né? O diferencial de alíquota e a substituição tributária. Esse atendimento que nós fazemos, ele pode ser tanto remoto como também presencial. Nós atendemos presencialmente as empresas, desde que contratados os nossos serviços e bem claro, né, a questão de deslocamento e viagem, passagem, hotel, refeição, isso fica por conta do cliente, né? Aqui nós temos, à medida em que nós encaminhamos o orçamento, a nossa proposta comercial para o cliente, eu peguei aqui um exemplo bem básico, bem simples, né? Estipulando uma quantidade de horas de projeto, por exemplo, 7 horas que eu chamo Bling fase 1, 50% consumindo um investimento, por exemplo, aqui hipoteticamente R$ 1.033,90, né? Na fase 2, também 7 horas de trabalho, totalizando 14 horas, Bling fase 1, Bling fase 2, também um investimento de R$ 1.033,90, exemplo hipotético. Então, quando nós encaminhamos a nossa proposta comercial para o cliente, a gente manda lá um total, onde o cliente entra primeiramente com um investimento de 50%, né? E nós vamos roteando aqui nesse gráfico, né, nessa pizza, as atividades que estão sendo realizadas no cliente, tanto no Bling fase 1 como no Bling fase 2. E essa atividade ela é bem separada, né? O que é configuração? O que é implantação? O que é migração? Treinamento, suporte, manutenção. Então nós separamos isso e apresentamos nos nossos relatórios após cada atendimento, né, esse gráfico de como está a evolução dessa implantação na sua organização. No nosso trabalho de configuração, onde nós fazemos o controle e monitoramento da fase 1, onde a fase 1 são os 7 primeiros módulos do sistema Bling, né? Então, módulo empresa, módulo sistema, módulo cadastro, módulo de suprimento, módulo de vendas, um módulo de nota fiscal e o certificado digital que compõem a fase 1. Então, cada uma dessas atividades é assistida por um key user da sua empresa, um profissional mais especializado no sentido de acompanhar esse trabalho de configuração, onde nós compartilhamos planilhas, exemplificações em PDF, para ajudar aí no entendimento, né, dessa ferramenta. E nós vamos marcando também, né, em que estágio se encontra. No verdinho significa que está concluído, tanto pelo contador independente como também pelo cliente, né? O amarelinho significa que está em evolução e o vermelho significa alerta, olha, precisa ter atenção, tem erro aí nessa atividade, então precisa dobrar a atenção. Então nós vamos posicionando cada módulo e cada submódulo do sistema. O ideal é completar essas atividades para que você tenha um sistema funcional dentro da organização. Dessa forma você vai implantar o sistema de uma maneira adequada, né? Então, na fase 2, finalizada a fase 1, nós damos início aí ao projeto na fase 2 de configuração do sistema Bling. Nós precisamos da fase 1 concluída para iniciarmos a fase 2, ou seja, vamos amarrar as pontas dessas configurações. Então, no módulo de finanças, módulo de serviços, as integrações com plataforma de vendas online, logística, integrações com a contabilidade, importações de dado, planilhamento e o backup SPED contábil fiscal. Da mesma forma, nós vamos pontuando em que estágio se encontra cada uma dessas atividades e dando como referência o quanto foi gasto, o quanto foi investido em cada um desses módulos para que você tenha um sistema funcional na sua empresa, né? Bem, como no início do vídeo eu havia falado um pouquinho sobre a diferenciação das atividades, né, dos trabalhos, configuração não é implantação, também não é migração de sistema, não é treinamento, não é suporte, não é manutenção. Cada uma dessas atividades tem um propósito específico que muitas vezes os consultores ou as empresas de onde você contrata não explicam muito bem esse detalhe. A configuração ela está relacionada com aquela empresa que está iniciando com o projeto, né? Uma empresa que está começando do zero. Isso é muito peculiar de uma empresa do porte MEI ou do porte simples nacional, também para empresas do regime normal, lucro presumido ou lucro real, mas que a empresa acabou de ser constituída. Então nós vamos configurar um sistema ERP para a sua empresa.
Diferente da implantação, o que é a implantação? A implantação você já possui o sistema pré-configurado na sua empresa, com erros, com acertos, enfim. Muitos fazem por tentativa erros e acertos, é claro que mais erram do que acertam por não conhecer a ferramenta. Então, nesse trabalho de implantação, nós pegamos a plataforma, nós fazemos a revisão dessas configurações e configuramos de modo assertivo. E essa implantação, considerando que você tem uma organização, ou seja, uma empresa, né? Toda empresa é uma organização. Então, se você tem a sua empresa organizada por departamento, por áreas, nós fazemos a implantação, né, por departamento, por área. O que isso significa? A empresa tem vários departamentos, né? Departamento de compras, departamento de vendas, departamento de recebimento de materiais, de expedição, o faturista, o contas a pagar, o contas a receber, departamento de compras, enfim, logística de suprimento e materiais, logística de transporte. Toda empresa é uma organização, correto? Então, nós fazemos esse acompanhamento nesse sentido de implantação por área, por setor. Diferente da migração. O que é a migração? A sua organização, a sua empresa possui um outro sistema ERP e você deseja migrar do outro sistema para o novo sistema, no caso o Bling. Então, nesse sentido, nós fazemos a migração do sistema de modo que a sua empresa, né, esteja recepcionando informações do sistema anterior, aplicando os bancos de dados, cadastros, tudo para o novo sistema que é a RP Bling, né? Então, nesse caso, a migração requer fazer uma limpeza nesses cadastros para não carregar lixo do sistema anterior para dentro do novo sistema, porque senão você vai conviver com problemas na ferramenta. Então, a migração tem lá suas peculiaridades, que é diferente de configuração, que é diferente de implantação. Treinamento. Não se realiza treinamento em um sistema ERP se os módulos não estão configurados. Como é que você vai fazer um treinamento operacional com o sistema tendo paralisação, interrupção, ocasionando erro a todo instante? Você acaba no treinamento tendo que ficar configurando o sistema ou implantando o sistema para fazer funcionar. Isso não é treinamento. Então, o sistema tem que estar configurado, tem que estar implantado, tem que ter feito a migração de um sistema para o outro, para depois sim falar de treinamento operacional ou um treinamento funcional, né? Suporte e manutenção. Em que momento você realiza esse suporte e manutenção? Suporte, alguma coisa está errado, não está funcionando adequadamente, alguma dúvida, o usuário não está conseguindo se entender com a ferramenta, então é feito um suporte, um atendimento nesse sentido para que corrija essas deficiências. A manutenção. A manutenção ela ocorre no momento em que você precisa fazer uma melhoria, uma sofisticação na ferramenta, né? Então essa manutenção ela pode ser decorrente até mesmo de uma atualização de versão, porque o sistema está em constante atualização, né? Toda tecnologia sofre aí atualizações, então é importante que a manutenção seja sempre uma manutenção preventiva, no sentido de que surgiu uma nova atualização de versão e eu quero utilizar esse recurso na minha empresa, então vamos fazer uma manutenção, vamos paralisar o sistema por um determinado momento, vamos fazer as correções, vamos aplicar aquilo que pode ser útil para a empresa e colocar em produção, né? Então, configuração, tanto o Bling fase 1 como o Bling fase 2 segue o mesmo conceito: configuração, implantação, migração, treinamento, suporte e manutenção, como eu falei, podendo ser remoto ou presencial. Importante ter em mente aplicar esse controle e monitoramento tanto da fase 1 como também da fase 2, para que o empresário possa enxergar o momento em que ele está e para onde ele está se direcionando, né? Qual é o caminho que ele está percorrendo. Então, essa planilhazinha tem como objetivo contribuir para o crescimento organizacional de modo sustentável para a empresa. Bem, não deixe de se inscrever através do nosso cupom promocional e obter os descontos aí a toque de caixa, ou seja, eliminar aí o desembolso financeiro por 4 meses utilizando o nosso cupom através do nosso site contadorindependente.com.br. Meu nome é Daniel Oliveira, fico à disposição, entre em contato através do nosso site para que nós podemos idealizar um projeto, vamos dizer, robusto e conciso para a sua organização. Legal?
Muito obrigado, até um próximo vídeo. A gente se fala, a gente se encontra.